Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos, como nunca, da fé. Como nunca nós precisamos da fé. Nós precisamos atuar na nossa fé tão poderosamente. E nós precisamos andar muito juntos. Eu tenho certeza que a sua fé hoje foi mais edificada por você estar aqui, por ver o que o Espírito Santo fez. Já pensou o Espírito Santo chamar alguém lá no meio, que estava pensando em tirar a sua vida? Alguém lá na frente que eu não conheço, nunca tive contato, falei, e mostrar e o ouvido ser curado. Deus fazer uns milagres como esse. É um lugar muito bom de se estar, não é não? Mesmo que não está acontecendo na vida da gente aparentemente, mas só da gente ver acontecer na vida dos outros, isso muda a nossa fé, muda o nosso nível de entendimento. A gente começa a ser mais quebrantado. Então, nesses dias, nós temos que verdadeiramente andar unidos mesmo. E olha que você vê alguém doente da sua família, ou você mesmo com algum problema, querido, dá meia volta se você está indo para o hospital e fala: eu vou procurar um pastor. Eu quero convidar vocês para fazer parte disso. Não pense que você vai chegar a algum lugar, que você vai ter a vitória que você ainda não tem, com as práticas que você ainda não fez, se você não fizer. Vou explicar de novo. Você não vai ter vitórias que você ainda não tem, com as práticas que você ainda não teve. Você tem que ter prática para ter vitória, fé e obra. A fé sem obra é morta. E nós temos que estar andando junto para ver essa manifestação, igual você viu aqui, Deus atuando, curando, fazendo. Então, não vamos gastar o nosso dinheiro em remédio, em médicos, em planos de saúde caríssimos e coisas dessa natureza. Não, queridos, vamos andar juntinho, porque juntinho não tem problema não. Nós atuamos na fé e Deus resolve e Deus faz. Amém? Vamos crer nesse milagre. Deus deixou a igreja dele para que o corpo fosse protegido. Então nós somos membros desse corpo. Então se um membro machucar, os outros membros todos vai cuidar na oração, na intercessão. Então anda mais junto. Se fosse eu no lugar disso aqui, eu já tinha arrumado algum serviço para mim. Eu falei: eu quero estar perto. Aí você vir só para congregar? Não, querido, faz parte do meio. Eu quero saber o que tem para mim. Eu vou vir na oração da madrugada, uma semana. Eu vou vir à tarde, quando eu tenho tempo no serviço. Eu não estou fazendo a faculdade mais, eu não estou trabalhando à noite. Eu vou fazer um trabalho, eu vou nos cultos na igreja, eu vou participar. Isso é saúde para você. Isso é vitória, isso a sua fé cresce para você alcançar aquela bicicleta nova. Entendeu? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouve, pratica e tem fé. Amém? Então quero convidar você a ser mais próximo, mais de dentro. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Gênesis no capítulo 15. Verso 1 diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão ao Senhor: Senhor Deus, o que me darás, se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filho, de modo que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Ao que veio a palavra do Senhor: este não será o teu herdeiro, mas aquele que a tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora as estrelas do céu e conta as estrelas, se podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Verso 6. Creu Abraão. Olha que palavrinha fantástica. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado
para justiça. Deus falou e ele acreditou. Esse Deus que está falando aqui em Gênesis para Abraão é o mesmo Deus, da mesma maneira que ele falou com Abraão no capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeira coisa que Deus fez para Abraão, quando Abraão decidiu obedecer a Deus, e sair da casa do pai dele, do conforto dele, do lugar que ele estava, para uma terra que ele nem conhecia. Deus fez uma promessa para ele. Ele vai ter um filho, e esse filho vai gerar uma grande nação. Pode contar as estrelas se puder, que esse filho dará mais frutos do que as estrelas do céu. E a gente vê no capítulo 22, eu estou falando aqui de uma aliança de Deus com o nosso patriarca, o nosso pai na fé, que é Abraão. Eu fico maravilhado, queridos, é que quando Deus chama Abraão para ir numa terra, Deus não mostra a terra para Abraão. Deus fala assim: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mandar, sai do meio da tua parentela. E eu perguntando, Espírito Santo, para que lado que Abraão saía? E se ele saísse para o lugar errado? Deus manda ele sair, e se ele erra a saída? Tem leste, oeste, norte e sul. Se ele sai para o sul, ao invés do leste, se ele sai para o oeste. Mas Deus foi tão tremendo com Abraão, que para o lado que Abraão dirigisse, Deus pegava a Canaã e colocava na frente dele. Porque a bênção não estava na direção que Abraão ia tomar. A bênção estava na obediência que ele tinha, na sujeição a Deus, de que ele ia obedecer a Deus. Quando ele vai obedecer a Deus, não importa onde que ele vai dar o primeiro passo, se é para o leste, oeste, ou se vai ser em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai ser em Mato Grosso, o lugar que você vai ser abençoado. Aonde você estiver, você é uma bênção. Se você obedecer à voz do Senhor Deus e querer andar de acordo com as vontades dEle, não fazendo a sua vontade. Você não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem que decidir a sua vida de crente ou não. Porque senão vai ser muito ruim de viver. Deus não tem como colocar uma Canaã à frente de um homem que não obedece ele. De um homem que anda envolvido com as coisas naturais, como se as coisas naturais é que é a realidade para ele. A sua realidade não é o mundo natural, não. A sua realidade é o mundo sobrenatural. É para lá que você está indo. Então Deus falou para Abraão: você quer andar comigo, Abraão? Então marche para onde eu nem falei, porque se você me obedecer, não importa a direção que você tomar, eu vou colocar Canaã debaixo do teu pé. Sabe o que é Canaã? Canaã era a terra que manava leite e mel. Ninguém dá leite para si mesmo. E a abelha não cria mel para ela, ela faz mel para dar para os filhotes. E Deus colocaria eles numa terra que mana leite e mel. Significa que outros iam construir para eles usufruir. Alguém está construindo para você usufruir. Você aceita isso? Uma Canaã está prontinha para você entrar dentro dela, só obedecer a Deus. Mas para onde que eu vou? Eu não sei para onde você vai. Vem fazer parte no meio. Eu quero saber, eu quero ver o que a minha igreja está fazendo, eu quero andar junto. Essa é a palavra do Senhor para você caminhar, como a mesma palavra que Abraão falou. Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela. Eu estou dizendo: sai da televisão, filho, e vem para os cultos. Sai da cama e vem para as orações. Se você aceitar, você vai ter uma Canaã na sua frente. Sai da sua mesmice e vamos andar com Deus. Vamos fazer alguma coisa que realmente mexe com a nossa fé. Nós sabemos que funciona. Aí você é um crente só do banco. Aqui tem espaço para um povo que ora, que quer realmente fazer uma diferença e mudar uma cidade inteira. Deus fala para Abraão: Abraão, sai, querido. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, ele não tinha um testemunho, não. Abraão não tinha um testemunho como esse que você viu aqui na frente, não. Abraão nunca tinha visto Deus operar em nada. Uma voz chega para ele e falou: Abraão,
Sai da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nem mostrou ainda, eu vou para onde? É por isso que ele é o pai na fé. Por isso você tem que respeitar ele, porque ele sai da onde ele nem viu. Foi a mesma coisa que ele falou comigo: sai da beira do rio e vai pescar um homem para mim. Pescar que jeito? Eu não tenho igreja, como é que eu vou fazer? Mas ele falou, eu peguei umas tábuas velhas de construção, coloquei na minha casa e comecei a pregar lá, ué. Deus mandou, eu obedeci. Deus mandou. E tanto é real que ele mandou, que olha o que nós estamos vivendo. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, faz depressa. Não pode ficar do mesmo jeito, porque eu quero acontecimentos novos na minha vida todos os dias. Mas como é que acontece algo novo se eu fico fazendo todas as coisas velhas? Quando Deus chama Abraão sem um testemunho, sem nada, falou: vou te capacitar para ser o pai na fé deles, de uma geração. Vem andar comigo. E Abraão foi. Para onde eu não sei. Arruma a mala aí, Sara. Você é a mulher, os meninos, e vamos embora. Aí Sara, com certeza, procurou: para onde vai? Eu falou: não sei também não. Se ela não fosse submissa ao marido, ela ia falar: você está ficando doido, velho? Vou acompanhar você, 75 anos de idade, já está velho, está bom de aposentar, ainda vai querer arrumar mais alguma coisa ainda? Você já tem que jubilar, ô Abraão. Você ainda quer fazer mais alguma coisa ainda? Vou te acompanhar nada. Eu vou ficar com a mamãe, com o papai aqui. Não, ela era submissa. Tá bom, vamos embora, para onde você for eu vou junto. Lá vai eles caminhando. Para onde? Não sei. Se alguém chegasse para Abraão: para onde você está indo? Eu falei: não sei ainda não. Ao que eu descobri eu te falo. Deus falou e eu estou só cumprindo o que Deus falou. Se você quer ter fé, você tem que ser meio doido. Gente normal não tem fé não. Doido é igual eu fiz. Você vai ser pregador, eu pegar um vidrinho de rastro: boa noite, irmão, só para as tábuas lá. Não tinha ninguém sentado na tábua. Nós tabuinha lá: boa noite, irmãos, fica de pé, vamos adorar a Deus. Eu dei o passo. Deus falou que eu ia ser pregador, pronto, acabou. Eu vou ser, eu já sou pregador. Então agora eu tenho que pregar. E eu não sei conversar direito, não sei ler direito. Tem muito mais dificuldade que você. Não sabia escrever, não sabia conversar, não sabia nada, não tinha carta de motorista, não tinha nada. Uma pessoa arrebentada, derrotada, frustrada, com tantos problemas dentro de mim. Mas Deus falou: vamos embora, vamos pregar para as tábuas. E estou lá pregando, enxergando vocês. Aí você acha que alguém que vai ficar com o nome ecoando na eternidade, esse homem não passa por prova? O detalhe é que tem muito macho e pouco homem. Tem muito macho, mas pouco homem. Porque o homem não é aquele que é macho. O homem é aquele que tem coragem de seguir tudo que Deus mandar ele fazer. Davi falou para Salomão: Salomão, teme a Deus e sede homem. Jesus falou assim: ó, eu sou o filho do homem. Ser homem de Deus, mulher de Deus. Tem fêmea e tem mulher. A Bíblia não fala de fêmea, a Bíblia fala de mulher. Quando fala mulher, é mulher de Deus. Sara, mulher de Deus. Esther, mulher de Deus. Ruth, mulher de Deus. Noemi, mulher de Deus. E nós vamos pegar Maria, mulher de Deus. Homem, Samuel, Daniel, Ezequias, Isaías, Jeremias. Tudo homem de Deus. Homem que fala: mata, mas eu não redo o pé. Eu sou convicto naquilo que eu creio. Isso é homem de Deus. Mulher de Deus também. O rei, se ele não levantar o cetro, viu, Esther, você vai ser morta. Tá bom, eu vou me preparar, vou lá, dou minha vida pelo meu povo. Mulher de Deus. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus. Igual Abraão foi de Deus. Não tinha um testemunho. Não veio ninguém contar um testemunho para Abraão. Ele foi convertido sem testemunho. Por isso que ele é o pai na fé. Ele não teve testemunho para ser testemunho. É desafiador, queridos. Eu amo o Evangelho de todo o meu coração, porque o Evangelho é desafiador. O Evangelho me desafia a desafiar eu mesmo todo dia. O Evangelho é tão desafiador que ele me desafia: num dia mau eu sorrir.
O Evangelho me desafia, num dia de dor, eu dizer, está tudo bem. O Evangelho me desafia não ter para pagar o que tem que pagar amanhã e eu dizer, não está faltando nada. O Evangelho me desafia a desafiar a mim mesmo, a desafiar a minha própria incredulidade. O Evangelho é um desafio, por isso que ele é só para homem e para mulheres. Ele não é para fêmea e nem para macho. Acho que você nunca ouviu isso, né? O Evangelho é para mulher e para... Não escutei a voz dos homens. O Evangelho é para mulher, para fêmea. Como? Aí tem umas mulheres aí. Então o Evangelho é para mulher e para homem. Depois dessas coisas, capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas provou Deus a Abraão dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Ou seja, esse eis-me aqui significa, o que o Senhor falar eu vou fazer. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Deus é cheio de surpresa, né? Você vai matar ele, mas ainda não escolhi o lugar para você matar ele ainda não. Eu vou te escolher no caminho. Eu vou escolher um monte lá para você levar ele. Eu vou escolher o Gólgota para você sacrificar ele. Você quer ver que é o Gólgota que ele escolheu? O Gólgota do Velho Testamento é o Monte Moriá. Eu vou escolher um monte. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Essa palavra aqui, quando eu leio ela, eu piro a minha cabeça, sabe? Porque um homem, quando decide obedecer a Deus, ele levanta cedo. Ele não faz nada antes. De madrugada significava que obedecer a Deus para ele era em primeiro lugar. Alguém diz que Deus ouve a oração da madrugada. Não é porque é a madrugada que Deus escuta. A madrugada é o primeiro horário. Colocar Deus acima das suas obras. Nós colocamos a madrugada aqui, não é porque tem mais poder orar de madrugada, não. Tem gente que faz de uma religião orar de madrugada. Eu estou orando nas madrugadas e Deus me atende. Isso é religião, querido. Para Deus não tem noite nem dia. Não é porque você vai de madrugada que Ele te ouve, não. Madrugada é a hora que você levanta. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você pode levantar às 9 horas da manhã, mas Deus tem que ser o primeiro. Aí você está orando de madrugada. Se Ele for o primeiro do seu dia, você entende isso? Então orar de madrugada não tem poder, não é o sacrifício que você deixa a cama que faz você merecedor de alguma coisa. Se você está querendo achar merecimento por estar orando, significa que você tem preço. Não, você vem para cá de madrugada, é para ter um relacionamento com Deus, com seus irmãos. É porque você não fez nada ainda antes. É o primeiro momento do seu dia, você está tirando. E se o seu primeiro do dia for 9 horas da manhã, vem 9 horas também que está aberta a igreja. É de madrugada para você que levanta às 9. Desde que você não fez nada, não fez uma obra sequer antes de buscar a Deus. O fato dos nossos irmãos estar orando aqui na madrugada significa que eles não fizeram nada antes. Pode perguntar para qualquer um deles se eles trabalharam, se eles pagaram conta. Não, eles não fizeram nada. Eles separaram o melhor momento antes de fazer nada e servir o seu Deus. E adorou o seu Deus antes de qualquer coisa. É isso que é oração de madrugada. Agora, se você quer ter essa comunhão, ótimo. Se você quer fazer a madrugada, levanta meio-dia se for o caso. Mas Deus é o primeiro, o centro da sua atenção. Quando você abre os olhinhos, é Jesus que você pensa. Ali é a sua oração na madrugada. Meio-dia, se você levantar meio-dia. Abraão levantou de madrugada para matar o filho. Se fosse eu, tinha ido lá para as 6 da tarde. Ia ficar um pouquinho mais abraçando Isaac. Eu vou ter que matar ele. Levantou de madrugada. Por que levantou de madrugada? Para dizer para nós que quando Deus manda você fazer, faz logo. Não fica enrolando não, senão o diabo te engana e você não faz. Quantos aqui já pegou uma oferta para dar e no meio do caminho achou que ela era muito? E depois guardou lá, não, isso aqui é meu dízimo. E daqui a pouco o dízimo foi tudo embora. Você, no mês que vem eu começo novamente. O mês que vem eu começo. E o diabo enganando você. Então, se você levantar de madrugada
colocar em primeiro lugar o que Deus manda você fazer, ninguém te para, filho. Ninguém te para. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abardou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Deus não precisou falar assim: Abraão, aquele lá é o lugar, não. Ele sabia que era. Porque dentro da obediência de Deus você sabe tudo. Amém? Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com os jumentos, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos a vós. O que significa voltaremos? Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia. Eu quero falar para você o seguinte: tem pessoas que olham e acham que Abraão foi assim, ó, ai meu Deus do céu, vou matar Isaac. Não, querido, ele foi de boa demais. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para restaurar, para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Por isso que ele tinha certeza da volta. Ele falou assim: nós vamos lá adorar e voltaremos, porque o que Deus te dá ninguém te toma, e nem o próprio Deus quer para ele. O que Deus te dá é só semente para você colher uma nação. Se você entender que é semeadura, tudo que Deus te dá é semeadura. Havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Jesus Cristo, a cruz. A cruz era de quê, queridos? Ela foi colocada nas costas de quem, queridos? E o que Isaac representa aqui, amados? Jesus Cristo. Ele é uma figura de Cristo, o Filho ungido, nascido não do poder da carne. Sara não tinha mais poder para ter o filho, representando Maria. José ali representando uma representação ali naquele lugar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. Isaac era uma simbologia de Jesus. Abraão pegou a lenha, jogou nas costas dele e falou: agora sobe para o Gólgota, ou seja, sobe para cima do monte, aonde você vai ser o sacrifício. Jesus pegou a cruz lá em Jerusalém, lá embaixo, e foi pela via dolorosa e subiu lá no monte, lá no Gólgota. E lá no Gólgota ele foi pregado naquela cruz. E quando Abraão jogou a lenha nas costas de Isaac, era uma sombra de Cristo Jesus. Jesus carregando os nossos pecados, carregando as nossas culpas, inocente de tudo, mas por causa de nós. Isaac era inocente de tudo. O negócio era entre Abraão e o pai dele, entre Abraão e Deus. E ele jogou a lenha nas costas e subiu montanha acima. Chegou lá em cima, Isaac vai no caminho dizendo: pai, eu estou vendo a lenha aqui, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele falou: não se preocupa não, filho, Jesus Cristo vai vir daqui 2000 anos adiante de nós. O cordeiro vai vir, e o cordeiro que vai ser sacrificado lá, e ele vai ser uma representação do próprio Jesus que vai vir. Então Isaac deixou que o pai amarrasse, sabendo de tudo, que a obediência desse filho, né? O pai amarrou ele, colocou a lenha, fez o altar, montou o altar, colocou ele em cima da lenha. Quando ele foi matar ele, Deus falou: Abraão, para. Você me deu seu filho, agora eu te dou o meu. Você me entregou seu filho, agora eu te entrego o meu. E eu não vou entregar o meu só para você, não. Todos que você gerar a partir de Isaac será minha descendência eternamente. E eu e você somos dessa geração, a geração de Abraão, a geração do a sacerdote santo, a nação eleita, a povo escolhido pelo dedo de Deus para anunciar as grandezas desse Deus. Nós somos dessa estrela do céu. Nós estávamos no céu, no coração de Deus, quando Abraão olhou para cima e viu as estrelas, e ele falou assim: assim será a tua descendência, Abraão. Deus prometeu, Deus cumpre.
Tem pessoas que Deus dá dinheiro para eles, e eles para dar no evangelho é uma avareza, porque eles têm dó de dar aquilo que Deus deu para eles. E aquilo que Deus deu para eles, se eles não der, aquilo mata eles. Se Abraão não tivesse dado Isaac, que Deus deu, ele não teria uma nação. Essa ministração aqui pode englobar tanta coisa nisso aqui. Engloba a nossa vida para nós andar como Abraão andou. Abraão tinha tanta intimidade com Deus, ele ganhou tanto dinheiro e tantas coisas. Esse dia um empresário me procurou e falou assim: pastor, eu dou o dízimo. Eu falei: como é que você faz? Não, eu estipulei um salário para mim na empresa, então eu dou o dízimo no meu salário. Eu pego o meu salário todinho, aí eu tiro um salário para mim, e daquele salário meu eu tiro o dízimo. Você acha que isso agrada a Deus? Abraão chegou diante de Jesus Cristo, que era na figura de Melquisedeque, e trouxe: por favor, aceita. E Jesus saiu com ele, deu pão e vinho para ele, deu aliança, deu sangue dele para ele derramado. Por isso que Abraão chama-se pai na fé. Verso 6 novamente: tornou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus preparará para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Moral da história: lá na frente, quando Abraão vai matar o filho, Deus brada do céu, porque Deus não provou Abraão para Deus conhecer Abraão. Deus provou Abraão para Abraão conhecer ele, o quanto que ele era fiel a Deus. Deus quer provar para você, Deus quer te mostrar que lugar que você está em Deus. Todos os dias peça isso para o Senhor: Senhor, me mostre em que lugar que eu estou no Senhor. Me mostre em que lugar que eu estou. Porque eu sei que se eu negligenciar, se eu errar, é a minha fé, é a minha vida, é a minha geração, é a minha descendência. Então mostra onde é que está a minha fé. Mostra como é que está a minha confiança no Senhor. Mostra para mim se eu confio de fato no Senhor. Abraão desceu com a certeza de que ele confiava em Deus. E ele desceu alegre, porque depois que ele fez o sacrifício, Deus falou assim: agora eu vou fazer uma aliança com você, e você vai ser pai de nações. E aí o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 3, olha o que está escrito: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Ou seja, o apóstolo Paulo foi e pregou para os Gálatas. Eles deixou a pregação de Paulo para ter uma outra pregação. Eles começaram a ter outros mestres, outras pessoas junto com eles. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para eles assim, ó: só quisera, verso 2, só quisera saber de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será que em vão tenha padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito, e quem opera milagres entre vós, far-lo-ei pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, os da fé é que são filhos de Abraão. Qual que é a nossa linhagem? Abraão. Nós chegamos até Abraão na linhagem, que é da fé. Se nós somos da fé, nós somos com Abraão, porque nós somos aquela estrelinha que Abraão olhou para o céu e viu nós no coração de Deus, e olhou e falou assim: ah, Senhor, olha para o céu, Abraão, e vê lá. Lá estava você, lá estava eu. Por causa de Abraão foi bendito todas as nações da terra, porque Abraão ofereceu o filho dele em sacrifício. E Abraão pregou o cordeiro e colocou no lugar e fez um sacrifício. Aquele cordeiro é a representação de Cristo que ia morrer. Então você é crente com Abraão. Olha o que diz: sabei, pois, os que da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho para quem? Quem foi o primeiro que foi anunciado o Evangelho?
E quem anunciou o evangelho para Abraão? Melquisedeque. Abraão, quando ele levou o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque deu para ele o evangelho, que foi o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Ele foi o primeiro a tomar a ceia. Deus não ia deixar Abraão sem tomar a ceia. Ele tomou a ceia primeiro que todos. Lá 2000 anos antes de Jesus vir, Abraão já participou da ceia. E Abraão gerou uma nação a partir da aliança que ele tinha com o Senhor. Verso 8, vamos ler novamente. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo, tudo que nós tiver que fazer para que você tenha algumas obras que justifiquem mais a sua fé, isso ajuda você. Ouvir a palavra, participar, porque às vezes conversar é muito bom, mas quando chama para oração, só vem os da fé. Orar de madrugada só vem os da fé. Semear só vem os da fé. Ajudar só vem os da fé. Jejuar só os da fé. E a gente fica passando batido. E eu falo isso por bem de vocês, porque se nós não andar nessa fé, o que vai vir de lá para cá é tão terrível que nós vamos naufragar na fé. Na fé por quê? Porque não edificamos ela. Então vamos andar na fé, vamos andar juntos. Realmente, prega o evangelho, arrasta alguém para a igreja. Podemos congregar, querido, estamos podendo congregar. Então arrasta alguém para a igreja, vamos chamar todo mundo, vamos anunciar, vamos pregar. Conversou com alguém está com problema, chama eles para ele também ser descendente de Abraão, porque se ele aceitar a Cristo Jesus, ele passa para a descendência de Abraão. Ele é da fé também. Então se nós decidirmos andar junto nesse mesmo lugar, nós vamos ver que a nossa vida vai ser de paz, de alegria, de prosperidade. Porque se Deus foi com Abraão, Ele é com nós também. Ele falou que Abraão seria uma bênção, e Jesus falou que nós seríamos uma bênção. Se nós fizermos o que Ele manda, Ele falou que nós não vamos ser servos, não vamos ser amigos dEle. Então vamos andar junto para nós conhecer mesmo esse evangelho. Não falte cultos. Ah, mas eu não sei, eu gosto do culto do pastor fulano, não é o pastor que vai pregar. Não, não tem isso com você não. Seja maduro. Não escolhe não. Quando estamos todos juntos, nós podemos pegar as causas uns dos outros, orar uns pelos outros. Quando você participa, você traz suas causas. Eu tenho as minhas causas, nós temos as nossas causas. É muito mais fácil. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, está escrito na palavra. Não deixa a sua congregação, como é costume de alguns. Não deixa a linhagem, não deixa a paternidade. Aprenda como funciona. Porque os que são da fé, que são crentes com Abraão. Não fique sem fazer nada, você precisa fazer algo. Mas não sei o que fazer. Sabe, vem para o meio que você vai saber o que você tem que fazer. Amém? Você entende isso? Nós fomos lá de Jesus até Abraão. E de Abraão até Jesus. Então Abraão, nós recebemos daquilo que ele teve que entregar o filho dele lá para ser pai de nações. Houve sacrifício. Não queira você viver uma vida plena no evangelho sem ter renúncias. Tem que ter renúncia.